Muito bem, bom dia, amigos e amigas que nos acompanham na nossa rede social, Igreja em Ação. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da nossa pastoral do batismo. E por isso tem uma pessoa aqui, um amigo muito querido, que tem nos ajudado muito, e é o Fernando. Fernando. Bom dia, né? Como o diácono falou, meu nome é Fernando, eu participo da Pastoral do Batismo e a gente aprende junto, né? Essa preparação aí, um pouco, essa revisão que a gente faz para as pessoas terem um pouco mais de esclarecimento sobre o batismo, sobre o que ele significa e todas essas coisas. É isso, Fernando, é esclarecer um pouco. A gente tem percebido, eu também percebi muito, muita gente que vem pedindo para fazer, quer fazer o curso, e sempre a gente fala, não é um curso, é um encontro, porque curso mesmo vai ficar 3, 4 anos e depois terminou o curso, falei, eu peguei um diploma, mas não sei de nada. Então é um encontro para que a gente possa esclarecer alguns assuntos. Mas o que mais tem me chamado a atenção é que fala assim, a quantidade de gente que procura para esse encontro. E fala assim, não, na pandemia não teve. E eu sempre falei, nós nunca deixamos de fazer. Durante todo esse período de pandemia, foi 2020, né? Foi 20. Então, tudo isso aqui, o Frei Carlos, que era o pároco, ele falou assim, nós vamos manter. E mais, que era uma vez que nós fazíamos isso por mês, aí nós passamos a fazer 2 vezes, quinzenalmente 2 vezes, que era de quarta à noite e de sábado pela manhã, 15 dias depois de novo, até normalizar, porque as paróquias não tinham. E as pessoas vêm procurando. Mas o que me chama a atenção, Fernando, não sei se passou isso por você, é que muitos vêm aqui só em busca de um certificado. Ele chega aqui, não, eu vim aqui, eu quero aquele cartãozinho para eu poder batizar a outra. Eu não sei qual é o cartãozinho que ele vem para batizar. Porque a nossa preocupação de preparar é exatamente o que você tinha falado, dar uma orientação, uma explicação para aquilo que eles não sabem a respeito do batismo, não é isso? A gente repara muito isso, né? Hoje, nossa humanidade é muito, como o Frei Donald fala muitas vezes, é muito legalista. As pessoas querem certificado para tudo você tem que ter uma autorização. E há muito eu comecei a ajudar em pastoral de batismo no interior. É uma realidade um pouco diferente da capital, né? O pessoal é um povo mais simples, e então não tem aquele excesso de conhecimento humano. Então todo esse legalismo, essas coisas, eles não se atentam muito a isso. E infelizmente, hoje o que eu vejo é que as pessoas não esquecem um pouco do espiritual e querem apenas uma coisa legal, entendeu? Eu preciso estar registrado na igreja. Eu vejo muito isso, as pessoas querem se registrar dentro de uma igreja e sem levar em consideração que o batismo nada tem a ver com esse corpo, tem a ver com a nossa alma. É um nascimento para ser filho de Deus, isso é muito importante. Se a gente pega o Antigo Testamento, aquele povo todo sofreu o tempo todo se arrependendo dos seus pecados e cometendo mais pecados em busca de um perdão. E de repente Jesus Cristo vem, abre as portas do céu, anuncia, vocês vão se tornar filhos de Deus, através do batismo nós somos filhos de Deus, nossas almas se abrem para o céu, mas as pessoas continuam com os pés na terra, imaginando, preciso do meu certificado, preciso participar legalmente da igreja, mas o sentido do batismo é muito mais amplo que isso, né? É espiritual, né? É exatamente isso. Eu recebi uma pessoa que queria fazer o curso. Eu quero fazer o curso de batismo. Para que você quer fazer o curso de batismo? Não, porque eu não sou batizado, eu quero ver como é que funciona o negócio. Eu falei, o negócio? Funciona o negócio? Porque eu quero fazer o curso para eu ser batizado, porque eu não sei como é que funciona o negócio. Eu falei, pois é, moço, mas o negócio fechou.
fechou, não tem mais? Falei, não tem mais. Quer dizer que eu posso me batizar? Falei, não, você tem que procurar alguma igreja que tenha um negócio aberto para você fazer. Porque você olhava para a pessoa, não é falta de caridade, entendam bem, é a maneira arrogante, a maneira petulante, a maneira que a pessoa chegou, achando que era só chegar aqui, como outros falam assim, quanto é que eu pago para ter o documento? Eu falei, não, você não vai pagar nada, você tem que vir aqui e participar aqui. Demora muito? Demora umas 4 horas. Não, eu não tenho tempo para isso. Então, se você não tem tempo, você quer pagar, então você é daquela pessoa que está acostumada é o dinheiro na frente, como você entra numa padaria, compra um pão, pagou, levou. Você entra no bar, toma uma cerveja, toma um refrigerante, pagou e vai embora. Então você entra na igreja, não, eu pago, já pego isso aqui e vou embora. E não é desse jeito que funciona. E é interessante você falar que você da pastoral no interior. Nós tínhamos há muito e muito tempo, e eu procuro manter isso até hoje dentro da minha família. É um pouco difícil hoje com os jovens, mas bem antigamente, que eu acredito que até nesse interiorzão nosso de Minas, de Goiás, interior, principalmente no Nordeste também, ainda tem aquele costume de pedir a bênção para o pai e a bênção para o padrinho. E muitas vezes quando a gente está em casa, quando a gente chega, um padrinho que está ali, ou vai fazer uma visita, chega lá, o pai fala, você já pediu a bênção para o teu padrinho? Não, então vai pedir para depois você vir aqui. Então é uma parte da cultura que foi desaparecendo. A gente vai insistindo, e já me falaram, vô, isso é muito careta. Eu falei, pois é tão careta que ainda você tem um avô. E se o teu pai não ensinou, então nós vamos começar agora. Então quando você encontrar teu pai, você vai pedir bênção para ele. Aí vamos começando toda aquela catequese de novo. Eu acredito que com você também deve ter acontecido isso. De pedir a bênção. A minha mãe, até antes de morrer, eu chegava, encontrava com ela, pedia a bênção para ela. Já casado, com filho e com neto, e ainda a bênção, mãe. Nunca tive vergonha. Mas os meninos de hoje parece que têm vergonha. Os pais têm vergonha de fazer. Mas não tem vergonha de chegar numa igreja, numa pessoa que não conhece nem nada, não. Ô padre, me dê sua bênção. Você não sabe ali. Ô seu bispo, sua bênção. Acaba da missa, chega ali, acabou, assistiu a missa, teve a bênção toda ali assim. Quando chega ali no fim, ô padre, me dê uma bênção especial. E a gente vai indo desse jeito. Então nós temos que tentar resgatar um pouquinho essa parte da cultura que está tão afastada, tão afastada. A gente observa muito isso, Diácono. Quando eu me mudei para essa cidade, eu fui criado em Brasília, vivi aqui durante 28 anos, mais ou menos 30 anos, e mudei para lá. E aí comecei a frequentar a igreja e tal, nós sempre fui católico. E a gente começou a estranhar as formas. Primeiro, a gente pede essa questão da bênção, né? A gente acostuma pedir a bênção para o padre. E aí criei os meus filhos, graças a Deus, todos pedem a bênção para a gente, né? Se não pede, a gente dá mesmo assim. Que é importante é isso, não pediu, mas eu dou de graça, porque é uma bênção, é para a alma, entendeu? Não é para o nosso corpo, né? Realmente é para pedir, a gente evoca essa bênção de Deus para os nossos entes queridos, para os nossos filhos, nossos afilhados. Mas voltando ao assunto, quando eu fui para lá, e aí eu comecei primeiro a frequentar a igreja e tal, fui conhecendo a comunidade, fui vendo as coisas e tudo funcionando. No começo eu achava, como o senhor falou, isso é muito retrógrado, isso é antigo, não, só que eu vou dizer uma coisa, o conhecimento humano cega a gente, e cega muito. Eu não estou falando por experiência própria, por pessoas que já me relataram isso, pessoas de fé, que saíram do interior, que se tornaram médicos, advogados, etc. E diz que perderam a fé por causa do conhecimento. Não perdeu. Na verdade é o seguinte, a nossa vida é uma grande lata vazia, né? Primeiro é cheia de fé porque não tem conhecimento.
Aí a gente joga tanto conhecimento que enterra a nossa fé. Então, esse aqui é o problema. Só que a essência que a gente precisa para viver neste mundo, se manter de pé para alcançar a vida eterna é a fé. Eu bato muito nisso nos nossos encontros de batismo, porque não adianta nada eu falar sobre batismo, falar sobre sacramento e vou lá um monte de regras. Vai acontecer isso que o senhor falou, as pessoas vão vir atrás de um certificado. Daqui uns dias vão querer fazer uma confissão e pedir que o padre dê um papel assinado dizendo que os pecados foram perdoados. Mas a vida não é assim. O Deus é muito simples na coisa que ele faz. Por quê? Porque simplesmente não tem explicação, né? Essa questão de bênção, por exemplo, o meu pai, eu lembro assim, eu sempre fui muito com meu pai, assim, fui muito próximo a ele, ao mesmo tempo foi muito contraditório a ele. Ele era o único filho que peitava ele de frente. Meu pai, nós éramos 5 e a gente, volta e meia, a gente discutia discussões muito calorosas mesmo. E uma vez ele estava na minha casa e meu pai falou uma coisa que eu não gostei. Comecei a discutir com ele, deu um problema muito sério. Aí esse dia eu peguei e falei, não, vou ter que enfrentar. Sentei com ele, falei, pai, pedi desculpa porque eu não tinha o direito de discutir com meu pai, porque ele era o meu pai. E falei para ele, falei, a partir de hoje eu vou pedir a bênção para o senhor todos os dias. E eu vou avisar para o senhor que o senhor me deve 40 anos de bênção. 40 anos de bênção. E hoje, até hoje, meu pai mora longe. Eu ligo para ele, bênção, pai, Deus te abençoe. E isso é um movimento que atinge os dois lados, de quem pede a bênção e de quem recebe. Isso é um elo que nos une ao Criador, né? A essa filiação divina que a gente luta tanto, que tenta, às vezes a gente tem vontade de balançar a cabeça das pessoas, ou acorda, esquece os livros e se abre para Deus, porque Deus, você não precisa ser letrado para entender o que Ele quer de você. Ele simplesmente quer você, né? Então é a nossa luta do dia a dia. Quisera eu poder explicar o que é o batismo. Eu não sei. Eu sei que eu tenho uma alma manchada pelo pecado, porque o pecado eu conheço, mas a graça divina eu gostaria de entender e eu não entendo. Por isso eu busco ela, às vezes, né, eu tento, eu leio muito, eu ouço muito os padres, os santos padres, as escrituras, mas aquilo toma uma forma a cada momento. Aí você vai, calma, a nossa alma é muito... A gente tem que abrir essa alma para esse conhecimento de Deus, né? Não esperar muito aquele conhecimento humano, porque o que eu entendo sobre salvação, o que eu entendo sobre sacramento, sobre batismo, não é o que a pessoa vai entender, porque somente Deus vai se revelar isso para você, né? E a Escritura tem muito disso. A Escritura é viva por quê? Porque a cada momento Deus te revela uma coisa de uma outra forma. Então a gente precisa usar isso aí e usar essa graça santificante para a gente poder alcançar realmente esse Deus verdadeiro, né? Não é Deus que julga, é a gente que se condena. A gente tem que ter essa condição de entender isso. Interessante você falar sobre a graça, que aconteceu um fato aqui, num batismo que eu fiz, está com mês passado. Antes de continuar, tem aquele dedinho levantado, gostei, não gostei. Dê um clique ali para nós. Como é que chama? Um like. Isso aí ajuda muito. Vocês não pagam nada por isso e ajuda muito também para que a gente possa ter acesso. E cada vez, quanto mais acesso nós tivermos, melhor passa a ser esse funcionamento assim. Mas o Fernando falando sobre graça, eu tive um fato acontecido comigo. Aliás, foi até mais de um. O primeiro, foi a minha primeira filha, quando nasceu, que ela teve um problema, no hospital não tinha oxigênio, ela foi levada para uma maternidade que as irmãs franciscanas cuidavam dela. E eu ia tudo até ali, até um dia com um médico, não o médico que fez o parto, que ele tinha ido acompanhar uma moça com leucemia, que veio a morrer, e tinha deixado a minha filha aos cuidados de um outro médico. E esse outro médico, já de idade, ele veio falar comigo que muitas vezes a gente deveria se conformar com o que Deus queria. Eu olhei para ele assim, falei assim, só está querendo dizer que a minha filha vai morrer? Ele falou, é. Aí eu parei na porta da maternidade, corri, falei com a irmã, ela estava roxinha.
Eu falei, irmã, o que nós podemos fazer? Ela falou o nome de um médico que eu não gostava dele. E nisso chegou um rapaz com uma bicicleta, com um filho também. A irmã pegou, levou a criança para dentro e falou o nome. O nome desse médico, o apelido dele era Frota, Dr. Floriano Rodrigues Lobo. Eu devia estar, Fernando, a distância da maternidade até a casa dele seria como, mais ou menos assim, para ter uma ideia, daqui da paróquia Santo Antônio até o cemitério. Mais ou menos isso aqui. Aí eu saí a pé, não tinha bicicleta, não tinha nada, só tinha meus pés. Aí eu saí, fui andando assim, andando bem rápido assim, quase querendo correr e tudo. E o rapaz pegou a bicicleta dele e foi. Eu cheguei primeiro na casa do médico. Ele tinha um carmanguia azul. Aí quando eu olhei, falei, doutor Frota, minha filha está morrendo. Ele falou, tá onde? Na maternidade, então vamos lá. Ele largou tudo, foi dentro do carro. Na hora que eu acabei de entrar dentro do carro, chegou o rapaz. Eu falei assim, o caso dele é o mesmo. Ele falou assim, já estou indo para lá. Foi lá, atendeu, conversou. Ele tinha isso, conversou em inglês com as irmãs e tudo. Foi lá. A minha filha hoje está com 55 anos. Ali eu vi o que é a graça de Deus e mais ainda, a fé que eu tive em Deus. Não acreditei no médico. Mas eu tinha fé que Deus poderia ajudar. E a irmã falou, irmã, o que eu faço? Falei assim, doutor Frota. Eu saí. Então, veja bem, se eu não tivesse fé, o rapaz com a bicicleta nem ia andar. Porque eu esperava ele ir lá e chamar. Mas a minha fé, que ele ia me ajudar, foi uma graça. E eu não sei explicar essa graça. Eu sei contar o que foi que aconteceu. Mas aquilo que eu senti ali dentro, aquilo eu sei. E aqui eu tive uma outra, já casada, com as meninas, minhas filhas casadas, com neto e tudo. E uma situação muito difícil que eu estava passando. E fui procurar. Me encaminharam para um grupo de oração. Era um grupo de oração. Era ali no colégio, ali na 502, eu sempre esqueço o nome daquele colégio, atrás do Dom Bosco. Falei, procura lá a irmã Terezinha. Fui lá, irmã Terezinha, mandaram procurar aqui a senhora. Tá aqui, me conta o que foi. Aí contei, dificuldade em casa, dificuldade com dívida e tal. Ela ouviu tudo assim, fez algumas perguntas, respondi. Ela falou assim, ali na capela tem o Santíssimo, você sabe o que é? Falei, isso aí. Eu não era de igreja, não. Ainda não. Aí fui lá, falei, oi Jesus, estou assim, a irmã mandou vir aqui, que eu estou aí, estou apertado. Fui embora. Na outra semana, voltei. Falei com ela, melhorou? Eu falei, melhorou nada, irmã, piorou. Falei, você não soube pedir, vai lá pedir para ele. Fui uma segunda vez, falei, Jesus, me mandaram de novo aqui, conversar aqui com o senhor, porque olha, as coisas lá piorou muito. Outra semana, aí o funil estava chegando. Aí eu voltei, aí eu falei com a irmã, irmã, onde que eu errei? Falou, você não sabe pedir. Vai lá e peça. Isso que eu achei interessante, vai lá e peça. Aquilo me bateu na cabeça. Eu fui lá, ajoelhei. Estava lá a esposa assim, ajoelhei. Ali, Fernando, eu praticamente não falei nada. Mas eu senti que o peito abriu, o coração abriu. E ali tudo que eu tinha, parece que foi assim, uma bola que foi indo assim, foi assim, saindo. E eu saí. Não falei nada, dali eu saí, fui para casa.
Minha mulher falou, o que foi? Eu falei, nada. Não, você está diferente. Eu falei, não, estou mesmo. Fui lá no grupo de oração, voltei, estou aqui. Não. Naquela semana eu resolvi tudo que tinha que resolver, que não tinha nada. Aí me veio uma coisa assim, isso foi a graça de Deus por uma palavra que a irmã falou e que eu não entendia. Peça. E aqui no batismo, que eu falei que aconteceu aqui, estava fazendo o batismo, tinha 4 crianças, 4 famílias. Aí você via que tinha lá 3 assim que... É o que eu chamo assim, aquela família que vem em missa de 7º dia e batizado só. E um outro que estava ali, e eu percebi que aquela família tinha uma coisa diferente. Eu participava, falava, coisa toda que assim. Aí o rapaz me falou uma coisa, me fez uma pergunta. Ela com o batismo, ela recebe esse batismo sacramentalmente. Sim. Ela se transforma em filho de Deus. Sim. Aí me pergunta, e a graça? Quando que ela vem? Aí eu falei assim, a graça vem junto com esse revestimento de filho de Deus, mas ela vem dentro do teu coração. A graça vai estar aí dentro de você. Que você, quando estiver no batizado, vendo ali, você vai perceber e você vai falar, eu recebi a graça, que é aquilo que você está desejando. Então, achei muito interessante essa graça gratificante que a pessoa vem em busca dela. E que muitos vêm aqui, o que vem agora? Não, agora é o batismo, agora é a bênção final. Tem muita gente que pergunta, no início pergunta, o que vem agora? Fez o curso? Fiz. O que vem agora? A bênção final. Falei, moço, nós nem começamos, você já quer a bênção final? E teve um caso aqui que eu falei, ele estava tão apressado, eu falei, olha, meu amigo, se você quiser, em 5 minutos nós batizamos tua filha, agora. Então, nós vamos ali, vou só perguntar se você quer batizar a criança, eu despejo um jarro de água na cabeça dela e você pega e vai embora. Ele me olhou meio assustado. Ele falou, não é isso que eu quero. Eu falei, então vamos seguir o ritual. Então, assim, é muito difícil, às vezes, para nós. E aí nós voltamos também na bênção agora. Que eu vejo que até os nossos irmãos evangélicos, muitas vezes, ele vem e eu te abençoo em nome do Senhor. Ninguém abençoa em nome. Você não abençoa ninguém no teu nome, eu não abençoo ninguém no meu nome. Tudo é em nome de Deus. É só Deus que abençoa. Nós não fazemos nada. Nós somos pó. Então, por isso eu acho muito importante a gente sempre tentar resgatar. Que tem um rito do batismo, eu fazia muito, e acho que foi no mês passado que eu voltei. Quando, logo no início, dá uma bênção da criança, e ainda a gente fala, com a bênção que vocês receberam de Deus, abençoe também seu filho e seu afilhado. Então, é uma forma também da família participar. Aí pergunto, você sabe como que abençoa teu filho? Não. Você nunca pediu a bênção para o teu pai? Não. Então, o que é? Eu te abençoo em nome de Deus. Só isso. E assim a gente vai na nossa pastoral, né, Fernando? Vamos tentando dar essa orientação. E eu acredito que o nosso, você vai poder falar, tá? É sobre, eu acho que não é uma penitência participar nem nada, porque nós sempre procuramos levar de uma maneira mais tranquila, mais calma e tudo, para poder dar essa orientação, não é? Diácono, a gente procura passar aquilo que a gente quer para nós, entendeu?
a gente precisa de cada vez mais ser, eu até falei no curso passado, nós temos que ser menos naturais, a gente tem que ser extranaturais, como assim, a gente tem que viver pelo Espírito, né, como a palavra diz, a gente tem que tentar entender isso pela fé, porque não é fácil. A nossa limitação humana, como o senhor falou aí, de pedir a Deus, né, e eu entendo muito isso que o senhor falou, quando a gente pede uma coisa para Deus, a gente se justifica primeiro, né? Assim como eu vou pedir alguma coisa para o meu pai, às vezes, ou para alguém, e a gente justifica antes o porquê quer. Deus conhece a nossa vida do começo ao fim, antes da gente nascer, nós já somos escolhidos de Deus, né? Nós fazemos parte dessa grande família de Deus, esse grande mistério, né? E é crendo nesse mistério que a gente tem que parar de justificar. Eu acredito que os seus pedidos, assim como os meus, são muito cheios de justificativa. Então, para pedir a graça de Deus, basta pedir. Desprovido de qualquer culpa, desprovido de qualquer situação. Me colocaram nessa situação, eu preciso... Não importa. Deus tem a graça para você, independente do que tenha acontecido na sua vida ou na minha. E assim, todas as coisas, né? A gente pede a graça de Deus, não é esperando uma explicação dele, ele simplesmente vai te dar a graça. O batismo é a maior das graças que a gente pode receber. É o nascimento. Assim, quando a gente é concebido no ventre da nossa mãe, Deus infunde ali uma alma. Quando a gente nasce, nosso primeiro choro, eu acredito que seja o despertar dessa alma. Agora, o batismo é o resgate dessa alma para Deus. A gente passa a viver essa grande família. Eu sempre falo nos cursos assim, quando você batizar o seu filho recém-nascido, você pode se ajoelhar diante dele, porque é uma criatura divina, não tem pecado. Tem o bispo lá de Anápolis, ele costumava falar muito assim, ele fazia aqueles encontros longos e tal, e às vezes depois do almoço o povo cochilava, ele até fazia umas ligações, ele falou, é santo quem não tem pecado, quem dorme não peca, então quem dorme é santo. Assim, a alma de uma criança é uma alma santa, porque ela não conhece o pecado de forma alguma. Aquele pecado original, aquele originário da desobediência do homem foi se apagado no batismo. Então é essa a realidade que a gente tem que se apegar, né? Voltando àquela colocação que o senhor fez sobre pedir a Deus. O que aconteceu com o filho pródigo é o que acontece conosco toda a vida. A gente é batizado, a gente entra para a família de Deus, aí a gente toma consciência do mundo, acha o mundo uma beleza e abandona Deus e vai embora. Aí o mundo acaba com a nossa vida humana, destrói a nossa alma, e aí a gente fica como que arrependido na porta da igreja, igual o cachorrinho abandonado. Deus está doido para te abraçar e a gente fica se justificando. Eu não vou chegar perto de Deus porque eu não sou digno. Não, eu vou falar para Deus que isso aconteceu porque fulano me enganou. Não é? Não foi isso que Adão e Eva fizeram, a serpente me enganou. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe das dificuldades, né? E Deus nos deu Cristo para nos resgatar. Então, o que a gente precisa crer é que o batismo, e assim, por sequência, todos os outros sacramentos, são essas ferramentas que nos levam a Deus, que perdoam os nossos pecados, que nos levam a serviço de Deus. Então, é tentar entender um pouco isso. Eu, na vida também, eu era muito arrogante com Deus, assim, e eu achava que eu era o cara santo, entendeu? Todo mundo era pecador porque eu trabalhava na igreja. E aí um dia Deus me deu uma rasteira, me jogou no chão e falou, a partir de hoje suas mãos e seus braços estão amarrados. E um dia eu discutia com Deus, eu falei, qual é porque o senhor faz isso comigo? Eu estou sempre aqui, eu sirvo no altar, eu ajudo a comunidade, eu faço caridade, aí Deus vai te amarrando, não porque ele fez por maldade, porque foi as coisas que eu busquei no mundo e que me trouxeram consequências. Mas dessas consequências, Deus buscou o melhor. Como o senhor mesmo falou, eu passei um momento da minha vida que eu ia diante do sacrário todos os dias. Todos os dias eu olhava para Cristo e não falava nada. Não é? Eu esperando que ele falasse alguma coisa. E eu pensava, Deus não me esqueceu, só que a minha alma vai sendo modelada por isso. Hoje a gente tem força. E assim, essa questão de colocar pessoas na nossa vida. Deus é um ser, Deus é o Criador.
Ele não precisa de nada, mas ele usa de muita gente na nossa vida. Como o senhor falou dessa graça desse médico que salvou a vida da sua filha, né? Por intermédio de Deus, por Deus agiu na vida dele naquele momento, não tenho dúvida. Assim as pessoas agem na nossa vida. Nos momentos de mais dificuldade da minha vida, Deus me colocou no meio de pessoas que sofriam muito. Pessoas idosas já no fim da vida, que eles desconheciam minha vida desde o começo, achavam que muitas vezes o que eu passava era injusto, mas o que eles falavam? Vai passar, Fernando, tenha calma que vai passar. E assim é a graça de Deus, porque tudo passa. Não é como Pedro falou, para onde vamos, Senhor? Só tu tem palavras de vida eterna, né? Quando foi aquele que Jesus falou, iam ter que comer a carne dele, beber o sangue dele, e todo mundo foi embora porque o povo queria pão mesmo. Eles queriam beber vinho de verdade, queriam comer pão. E Jesus queria salvar almas, dar vida eterna. Então é essa consciência que a gente precisa ter. Esse corpo não me importa como ele esteja, eu tenho que cuidar dele, por quê? Porque ele é um invólucro, ele envolve a minha alma, mas ele não é importante. O importante é a minha alma. E essa consciência o cristão está perdendo, infelizmente, como eu falei, quanto mais letrado, quanto mais estudioso, e hoje com essa teologia da prosperidade, onde você não vai sofrer, onde você só vai colher as bênçãos de Deus, porque bênção de Deus hoje em dia é bem material, é saúde, é corpo forte. Não, bênção de Deus é alma forte, entendeu? É suportar a dor de cabeça erguida e ter coragem de sorrir no final do dia. Né? É isso que a gente precisa ter a consciência. É para isso que Deus nos deu o batismo, é para isso que Cristo veio. Acorda a alma, né? Deus me fala todos os dias, acorda a alma, porque esse corpo está morrendo. É isso que Deus fala para todos os dias, em toda a Eucaristia, acorda a alma. Não fica adormecida. É como se nossas almas estivessem na UTI e nosso corpo estivesse vagando como um zumbi nesse mundo, achando que está abafando, muitas vezes forte e perfumado, mas são almas adormecidas. A gente precisa acordar as nossas almas, assim como no primeiro choro a gente dá um despertar nela, no batismo a gente é chamado à família de Deus, a gente precisa dar esse choro de Senhor, eu estou aqui. Entendeu? Não, para de justificar. Assim, quando eu olho para a Via Sacra, minha esposa faz muita Via Sacra, e eu vejo o encontro das mulheres, e me lembro também quando encontrou Maria Madalena, Jesus não queria saber o que ela fez. Ele sabia. Ele sabia o que ela fez não era uma coisa boa, mas Jesus sabia que ela tinha maltratado a alma dela, mas que a alma dela não morre. E Deus olhou e falou: acorda a alma, deixa esse pecado para lá, vem para mim. Então é isso. E eu vejo isso muito com os idosos, principalmente os mais antigos, porque eles têm uma caridade tão grande, assim, uma fé. Nossa, eu tinha uma senhora, ela passava para mim e para minha esposa todas as novenas possíveis. Aí eu brincava: faz essa novena porque é poderosíssima. Aí a gente fazia a novena. Aí, deu certo? Não. Ai, meu filho, então faça essa. Aí por último, tem um padre muito piedoso que a gente conhecia. Reza para a palma do padre fulano, ele também faz milagre. Então assim, olha só, cara, existem 1000 receitas humanas para ser feliz nesse mundo, mas só em uma receita para nossa alma ser feliz é se voltar a Deus e confiar nele. Não tem outro jeito. Então você confiou a vida da sua filha nas mãos de Deus, não justificou porque estava lá, e Deus atendeu, né? Minha mãe rezou por um filho muito tempo que sofria do alcoolismo. Então tem horas que ela rezava muito por ele, para ele abandonar o álcool. Só que de repente meu irmão, ele pegou um câncer e com 45 dias ele faleceu. Minha mãe ficou se culpando. Eu rezei para o Senhor salvar o meu filho e o Senhor levou. Eu falei: mãe, ele salvou a alma. Ele salvou a alma. Porque deu 45 dias, foi o tempo necessário. Engraçado esses 40, né? Esse número tão é o tempo necessário. E eu me lembro que meu pai tinha uma convivência muito difícil com esse meu irmão. Meu pai passou esses 40, 45 dias do lado dele. Eles resolveram suas pendências. O padre foi lá e deu a unção dos enfermos por 2 vezes. Não é? E aí, de repente, passou.
porque é só uma passagem, não importa, né? Se a gente vai viver 15 minutos ou 150 anos, não importa. A gente vai viver a eternidade, né? Nossa vida não cabe dentro de uma caixinha. Nossa alma não cabe. É o tempo de Deus. Então, é isso aí. Eu acho que o sacramento, o batismo, a gente tem que começar a ter essa visão mística das coisas, né? Deixar de ser o legalismo. Eu não tenho, eu preciso do meu batistério. Eu preciso da segunda via de minha certidão de casamento. Isso tudo está escrito no coração de Deus e é lá que importa. É claro, a gente precisa estar registrado devidamente nos seus lugares, mas o que importa não é isso. O que importa é o despertar das nossas almas, porque o sacramento serve para isso, para dar aquela saculejada corda, né? Uma das coisas que você falou me fez lembrar do livro do Jó, quando a mulher dele fala: amaldiçoa teu Deus, olha como que você está, você perdeu tudo, você não tem mais nada. E os amigos dele sentados ali, vendo aquele homem se acabando, quando ele fala assim: se Deus me deu tudo que eu tinha, Ele também não poderia me dar o mal? Então, louvemos ao Senhor por tudo que Ele faz. Então, ele não se revoltou contra Deus. E é o que mais nós acabamos encontrando hoje. Você tropeçou numa pedra, a primeira reclamação: oh meu Deus, por que você me deixou uma pedra no meio do caminho? Por que não tirou isso? Ele deixa para você ver o quanto você é fraco. Que é exatamente essas pedrinhas pequenas que atrapalham a nossa caminhada. Uma pedra grande é fácil a gente desviar. Mas a pedrinha pequena, aquilo nós vamos ter que ir passando. E ela vai rolando para um lado e a gente vai indo. Rola para cá, rola para lá e nós vamos indo. Mas isso é muito bom. Inclusive com relação ao batismo, assim, a nossa pastoral do batismo, nós tratamos de 4 temas. Falamos assim, o que era a prefiguração do batismo no Antigo Testamento. Depois falamos sobre os sacramentos que Deus nos deixou, como que a igreja também entende e vê aqui. E uma parte, e a última parte é a respeito do rito, como que se dá em cada paróquia. Cada igreja tem o seu rito próprio. Aí depende muito do diácono ou padre que está ali. E o diácono também, se vocês não sabem, o diácono também pode abençoar. E a parte mais importante, que já foi tema bem no início, que o Fernando colocou, e a parte mais importante que nós temos desse nosso encontro preparatório para o pais e padrinho para o batismo, ou curso de batismo, é a respeito da responsabilidade de pais e padrinhos. Isso é o mais importante. Não é trazer a criança para ser batizada, ela está aqui, foi batizada, esse aqui é o pai, esse aqui é o padrinho. Tá, e daí? Vocês estão pensando no quê? Para fazer a festa depois? É que eu sempre falo. No dia do batismo nós temos 3 grandes festas. A maior e principal, a maior de todas as festas é no céu, que acolhe a criança. O céu se abre para acolher aquela criança. Nós temos uma outra festa que é dentro da comunidade, que abre os braços para acolher também essa criança que está vindo ali. E a outra festa que é dentro da família. Então veja o número 3, como é que ele é bem marcado. No batizado, 3 festas. No céu, na comunidade e na família. A Sagrada Família, José, Maria e Jesus. A Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então está muito marcado. Então a festa é a menor das festas. A maior festa é aquela, como você bem colocou, a maior festa é aquela que você se transforma, aquela criança se transforma em filho de Deus. Todo o pecado original que veio lá dos nossos primeiros pais, pela desobediência, pelo orgulho, pela inveja, tudo aquilo é apagado. Desaparece tudo. E a criança está ali. Ela não tem culpa de nada. O pai que é culpado, ninguém é culpado. Mas aquele vem para que nós possamos ver a nossa pequenez e saber qual é a importância de Deus, a graça que Deus nos dá.
de nos tornarmos filhos de Deus. Quantas vezes nós encontramos pessoas procurando o pai na rua? Estou procurando meu pai, eu não acho meu pai, o meu pai me largou, meu pai me deixou e tudo, estou procurando meu pai, estou procurando minha mãe, procurando alguma coisa. E Deus nos dá essa condição. Hoje você se tornou filho de Deus, eu estou aqui para te atender. E o que nós fazemos muitas vezes é como é que funciona um negócio aí. Não é assim não, o negócio não funciona desse jeito. Então, vamos procurar entender um pouquinho essa responsabilidade e passar. Inclusive, vejam bem, o padrinho, a criança, essa criança que vai ser batizada, ela é um afilhado, adotivo, é um filho adotivo. Então tem o pai, que é o paizão, tem o padrinho, que é o painho, e a criança está ali. Então, o afilhado. O nosso tempo, Fernando, o nosso tempo é curto aqui. Então, sempre tem outros aqui assim. Mas vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, comunique, avise seus amigos também. Toda sexta-feira, às 8 horas da manhã, no YouTube, Igreja em Ação. Sempre tem um contato desse, para a gente falar alguma coisa a respeito de alguma pastoral, algum assunto. Dê a sua sugestão, a sua crítica. Fala o que você quiser, está aberto ali para você falar. E vamos lá, vamos procurar melhorar cada vez mais. Agradeço a todos vocês. Fernando. Eu agradeço também essa oportunidade. E o que eu tenho a falar, assim, viva para suas famílias, viva para os seus filhos, viva a palavra de Deus, entendeu? Leia, ouça. Hoje a gente tem tantos recursos. Agora mesmo de manhã eu costumo sempre assistir a homilia, ouvir a homilia quando eu não tenho a oportunidade de ir à missa. E assim, a cada palavra uma sementinha vai brotando no nosso coração, e aquela palavra ela vai crescendo durante o dia, durante a nossa vida, e sempre a gente vai ter esse respaldo. Deus está sempre conosco. Tem um livro, inclusive, de um pastor que eu li há muito tempo atrás, e ele falava que nós, diante de Deus, somos um cachorrinho abandonado. Você imagina, assim, um cachorrinho bonitinho, abandonado, você está doido para pegar ele no colo, mas ele tem medo. Ele tem medo de se machucar, ele tem medo do julgamento, porque o homem maltratou ele. Só que ele é pai, ele quer pegar a gente no colo, como fomos no filho pródigo. Ele quer colocar uma túnica e colocar um anel no nosso dedo, ele quer nos educar como pai. Ele não vai nos maltratar. Deus não maltrata ninguém, Deus não castiga ninguém. Pelo contrário, Deus salva, resgata e puxa a alma para ele. Então vamos crer nesse Deus de amor e viver nossa vida familiar com respeito aos filhos, com dignidade, oração, muita oração com seus filhos. Ensina seu filho a orar, né? Porque isso, no final das contas, é o que vai ficar. Então, deixe o seu like e participe conosco sempre que assim. Desejo que todos vocês tenham um ótimo fim de semana, muito abençoado, e lembre-se, com o batismo nós nos tornamos filhos de Deus. Então vamos respeitar esse nosso Pai e que Ele possa nos abençoar. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Paz e bem.